Paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia, pegue-a, por favor, sem perca de tempo. Eu quero ler dois textos da palavra do Senhor, nosso Deus. O primeiro texto está no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 10. E o segundo texto, vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 22, versículo 39. A seguir, enquanto a igreja, nós outros achamos os dois textos, eu quero externar minha gratidão por mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos tem concedido, de estar mais uma vez servindo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte. Estender minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Isaac Carvalho. Mais um dia, mais uma noite a gente lembra, um dia especial, o dia do pastor. Eu, pela manhã, fiz um comentário, coloquei nas minhas redes sociais, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isaac, sua família, também a vida do pastor Pedro, sua família, pastor Valdir, sua família, todos os obreiros que compõem esse ministério e nos receberam, nos aceitaram, e para mim é motivo de honra participar e comungar com todos eles e também com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar um pouco em pé. Eu percebi que a liturgia do culto fala de lágrima. E eu vou tentar hoje, pela ajuda do Senhor Espírito Santo, transportar-nos ou colocar-nos em um ambiente de lágrima. A gente vai chorar um pouco, você vai sarar a sua alma e vai perceber que até o Cristo um dia chorou. E faz bem para a alma. Amém? Tem gente que já está preocupada, está pegando o lenço já. Pega o lenço, em nome de Jesus. Isaías 53, verso 10 diz assim, ó: Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Lucas 22, 39, diz assim: E saindo, foi como costumava, para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entres em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe
um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Muito obrigado por permanecer lendo junto conosco. Eu quero também dar a paz do Senhor à igreja que está online, no culto, pelo YouTube, AD YouTube, da Assembleia de Deus, o canal do nosso YouTube, e também no Facebook, AD Missão. Você receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, como de costume, ser bastante didático e tentar passar o que o Senhor Jesus Cristo colocou no nosso coração. Acabamos de ler 2 textos da palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro texto está no livro do profeta Isaías. É sabedor por nós outros que Isaías é conhecido como profeta messiânico, o profeta que mencionou no Primeiro Testamento a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isaías, ele apresenta esse relato praticamente nos 66 capítulos que ele narra. Se fizermos uma análise do livro do profeta Isaías, pode ser interpretado ou entendido por 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 34, ele dá profecias ou refere profecias para Judá. A segunda parte, do 34 ao 66, ele apresenta o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador de Judá e de Israel. Agostinho de Hipona diz que o livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura, é uma pequena Bíblia. Por quê? Nesse livro a gente observa que ele trata especificamente da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o ministério, como eu disse, apresenta a vinda do Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer assim, a vinda, o ministério, depois a morte do Senhor Jesus Cristo e depois a sua ressurreição. No capítulo 53, ele narra-nos, conta-nos a exatidão como foi a morte do Senhor Jesus Cristo. É como se ele tivesse vivido ou estivesse vivendo a cena antes que a cena acontecesse. Logo, Isaías profetizou 740 anos antes de Cristo. E ele passou esse princípio da crucificação de Jesus de uma forma única, que nenhum outro profeta pôde passar para nós outros. O capítulo 53, ele apresenta e nos diz que o Cristo não tinha aparência. O capítulo 53, ele apresenta e nos diz que o Cristo não tinha credibilidade para com a sua nação. É por isso que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está falando sobre Jesus e estava falando sobre o ministério de Jesus, que os próprios judeus, ou seus patrícios,
não deram crédito. E ele diz que Jesus Cristo, ele foi morto conforme o princípio designado pelo Senhor nosso Deus. Qual princípio? Semelhante à prática da liturgia de sacrifício de animais. Ele apresenta Jesus Cristo como um cordeiro mudo, um cordeiro sem mácula, sem defeito, conforme a regra, conforme a prática da liturgia de cerimônia judaica. E ele diz que esse cordeiro, ele foi moído, ele foi literalmente moído, ele foi esbofeteado, esse cordeiro foi maltratado, foi à morte, e nessa morte, esse cordeiro, numa linguagem figurativa que ele usa, ele diz que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é o Messias que havia de morrer. Hoje pela manhã, o nosso pastor presidente leu um texto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, narrando-nos, falando sobre Caifás, que o mesmo proferiu que um justo, que alguém deveria ter morrido ou morrer para salvar a nação de Israel. Quando eu estava lendo isso aqui, eu observei que Isaías conta e Caifás lá na frente parece que estava analisando o capítulo 53 de Isaías. É necessário, ou era necessário, que o cordeiro morresse. Isaías disse que ele morre e ele leva sobre si, conforme a liturgia que Deus tinha estabelecido para os sacerdotes e o sumo sacerdote na primeira aliança. Ele morreu e levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, ou estava sobre ele. E ele foi moído de uma forma tão terrível que o doutor Lucas, no capítulo 22, e verso de número 39 a seguir, ele tenta nos ensinar ou passar o que o Senhor Jesus Cristo sofreu, padeceu para mim e para você, ou seja, para nos salvar dos nossos pecados. O texto de Lucas é o retrato que antecede a crucificação. Alguns dizem que no Gólgota deu-se a vitória da igreja, ou na cruz. Alguém dizem que lá na cruz, quando Cristo disse está consumado, alguns falam que ali consumou a nossa vitória. De maneira nenhuma eu quero discordar disso, mas eu quero passar pelo princípio, antes de chegar no Gólgota, antes de chegar na cruz, antes de chegar entre os dois ladrões, o da direita e o da esquerda, Dimas, Gesba, Jesus passou por um processo muito doloroso, muito angustiante, e eu quero que você viva comigo nesta noite, e você que está aí também me ouvindo. Jesus sofreu, literalmente, um processo tão doloroso, que você menos ou até mesmo imagina. Foi muito sério o que Jesus sofreu para nos dar a vitória. Ninguém poderia passar, ninguém, quando eu digo ser humano, poderia suportar o que Jesus suportou por mim e por você. Entretanto, como eu disse, isso se iniciou no Getsemane,
no jardim do Hórton, ou seja, um jardim que era conhecido entre o Monte das Oliveiras, que de costume Jesus sempre ia ali para orar. A história nos diz, e Lucas é categórico e nos informa, que o capítulo 22 acontece muitas coisas antes de acontecer o episódio do Getsêmani. O capítulo 22 fala sobre o pacto da traição, como Judas o traiu. O capítulo 22 também fala sobre a última Páscoa, ou a última ceia que o Senhor Jesus Cristo ceiou com seus discípulos. O capítulo 22 também fala sobre o maior será como o menor no reino de Deus, Jesus ensinando. É um sinal de humildade quando Jesus lava os pés de Pedro, ou as mãos, enfim. O capítulo 22 também fala sobre Pedro sendo avisado que ia o trair, que ia trair o Cristo. Fala sobre as duas espadas, e aí chega no Getsêmani. Quando chega no Getsêmani, é praticamente à noite. Essa cena aqui, segundo alguns historiadores, dizem que é declinando a 2h30 da manhã, lá no horário do Oriente Médio. Ou seja, Jesus estava indo, como de costume, para a oração de madrugada. E ele chama Pedro, Tiago e João para o acompanhar nessa oração. E os discípulos já vinham acompanhando Jesus durante o dia todo. Entretanto, quando chega nessa cena, Jesus vai chamar 3 deles, dos 12. Jesus chama 3, porque um deles foi trair Jesus, que era Judas. Dos 11, Jesus chama 3, Pedro, Tiago e João, e diz: vamos orar. Ele se apropria de um lugar secreto, como de costume, vai orar, se afasta dos discípulos, mas deixa ordem para eles orar, a cerca de um tiro de pedra, conforme uns 300 metros de distância, e ele começa a orar. Ele ora não pelos discípulos, mas ele vai fazer oração por si próprio. O Getsêmani apresenta uma oração que Jesus faz por ele próprio. Essa oração, Pedro, Tiago e João não participam, porque o texto diz que Pedro, Tiago e João foi dormir. Acredito que já estava no controle e na permissão soberana de Deus, de até Pedro, Tiago e João não ir, porque o ambiente não era para Pedro, Tiago e João, o ambiente era para o Senhor Jesus Cristo, exclusivamente para ele. Jesus volta da oração, novamente, e vê os discípulos cochilando, dormindo, e aí o texto diz que Jesus diz: vocês não podem vigiar, orar, sequer 1 hora comigo? E Jesus volta para a oração e os discípulos continuam. Na segunda volta que Jesus dá, ele entra em um processo que só ele poderia entrar. Esse processo foi registrado por Isaías no capítulo 53 e verso 10, da parte A. Qual, pastor? O que nós lemos e eu fiz menção, quando Isaías diz que o nosso Deus, aleluia, que o nosso eterno e bondoso Deus desejou, quis. Isso aqui é meio difícil de entender, mas foi Deus, está escrito. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Essa expressão moê-lo, eu fui tentar entender no original. E algumas traduções diz que Deus, o Senhor, ele agradou fazer do seu filho
algo semelhante uma azeitona ou uma oliveira sendo moído na prensa. E talvez você saiba como é que trabalha uma azeitona ou uma oliveira para extrair o óleo dela. Em outras traduções também diz que o Senhor nosso Deus agradou no sofrimento, agradou-se no sofrimento do seu filho. Outras traduções diz que Deus, ele quis que o seu filho sofresse. Glória a Deus. Aí eu estava pesquisando essa expressão sofrer, e aí eu observei que um dos grandes teólogos, que eu sempre gosto de estudar, Agostinho de Hipona, diz que o sofrimento é a base que Deus usa para cumprir os seus propósitos na vida daquele que ele escolheu para ser um referencial para outro. Ou seja, Deus, como também o teólogo diz, Deus ele se agrada no sofrimento para que o propósito dele venha a se cumprir na minha e na sua vida. Talvez você não vai dar glória a Deus, porque você pode dizer, sofrer? Não, pastor, eu não quero sofrer. Então você escolheu a coisa errada. Porque evangelho é sofrimento. Talvez alguém pregue aí no mundo um evangelho de facilidade, um evangelho de teologia da prosperidade, de pensamento positivo, aonde o indivíduo diz, você vai ter, vai possuir, vai alcançar. Eu não sou contra isso, mas o princípio do evangelho é sofrimento, é moenda. Levante a sua mão, deixa eu ver quem quer participar um pouco do sofrimento de Cristo. Pastor, eu vim nesta noite, como dia do pastor, achando que eu ia ouvir uma mensagem para eu saltar. Você vai saltar ouvindo o sofrimento de Jesus. Pastor, eu vim nesta noite achando que eu ia ouvir uma mensagem para eu se alegrar. Vai se alegrar ouvindo o sofrimento de Jesus. Pastor, eu vim nesta noite pensando que eu ia sair sorrindo. Ei, vai chorar vendo e ouvindo o sofrimento de Jesus. Evangelho não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Às vezes o indivíduo até quer, mas quando Deus coloca ele na situação, ele diz, Jesus, até então eu achei que era só maravilha, mas não é. A réplica do evangelho, ou o tipo do evangelho, é a vida, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para você entender e perceber o que Jesus passou para me dar e para te dar a salvação, e agora você pode até dar glória, e lhe dar a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Getsemane, como eu disse, ou seja, como o próprio Deus agradou moê-lo, e esse lugar que Deus usou foi o Getsemane, lugar da prensa, lugar de apertar, lugar do sofrimento. E como eu disse, só Jesus poderia ir para esse lugar. Eu vou trazer uma verdade sobre o Getsemane para você entender o que de fato significa o Getsemane. Se você observar o Getsemane, os cenários do Getsemane, antes de Jesus descer para a oração, o Getsemane literalmente parece, identifica-se como um templo ou o tabernáculo do Senhor Deus, que o mesmo deu a Moisés no deserto. O Getsemane, na minha concepção,
é como um tabernáculo, é como também o templo. Quando você olha o tabernáculo, você percebe que o tabernáculo de Moisés, a tenda móvel, era dividida basicamente em 3 partes: pátio, santo e santíssimo lugar. O pátio, ali os auxiliares, o sacerdote, o servia e os levitas cantavam. O santo lugar era onde estava a preparação dos pães e das ofertas de cereais. O santíssimo lugar era onde estava a arca da aliança, aonde Deus se manifestava através de uma faísca de Shekinah, que estava entre as asas dos querubins, sobre o propiciatório da arca. E ali, uma vez, o sacerdote entrava, uma vez por ano, para expedir o sangue do cordeiro, para a remissão de pecado da nação de Israel. A mesma coisa parece-se com o Getsemane. Pastor, explica. É só você observar o texto que Lucas narra e todos os outros evangelhos também narram. Quando você vê Jesus Cristo sendo traído por Judas e o mesmo vem para o entregar, Jesus não estava no santíssimo lugar orando ali no Getsemane. Ele estava no pátio, ao redor de todos os discípulos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando Jesus se retira com Pedro, Tiago e João, parece que é um tipo entre o santo lugar, é onde ele comunga com os discípulos e até pede para os discípulos orar. Só que os discípulos não vão orar, vai dormir. Mas quando Jesus declina a 300 metros de distância dos discípulos, parece que Jesus está entrando no santíssimo lugar. Por quê? Ele é o nosso sumo sacerdote. Era ele que deveria de entrar para interceder por nós, para orar por nós, porque estava literalmente no ápice de ele se entregar para salvar a humanidade. Quando ele está orando sozinho, ele literalmente está entre um tipo do santíssimo lugar. É tão certo isso, que quando Jesus está orando, quando ele está sozinho, acontece algumas coisas no capítulo 22 e versículo 39. Talvez você não percebeu. Ele está sozinho e ele começa a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aqui é a pessoa de Jesus, o ser humano, a pessoa frágil, o homem de carne, de osso, de sangue, o ser semelhante eu e você. Ele faz essa oração como homem e diz: se possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, aí entra a soberania e a vontade de Deus, porque o Cristo, você e eu sabemos que é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, conhece, entendia, sabia do propósito do próprio Pai para com ele. Aí ele grita e diz: todavia, não se faça a minha vontade como homem, mas sim faça a tua vontade. Aqui ele entra no processo de expiação, porque, como eu disse, a salvação não se deu na cruz, a salvação se deu nesse exato momento, quando Cristo olha para o eterno e diz: eu estou pronto para ir para a cruz. Aleluia. Eu estou pronto para padecer. Oh, glória a Deus. Eu estou pronto para sofrer. Eu quero que o teu propósito cumpra em mim, meu Pai. Vou repetir para você dar glórias a Ele. Jesus está dizendo: eu quero que o propósito que foi feito na eternidade cumpra-se em mim. Eu já estou pronto para ser
traído, que foi para ser esbofeteado, que iria para ser condenado, que ia ser para ser crucificado, que posteriormente ia ser. Nesta hora ele decide, porque ele é o sumo sacerdote diante da minha pessoa, ou melhor, diante de Deus, para com a minha pessoa e a sua pessoa. Quem está entendendo isso aqui? Diga glórias a Deus. Jesus no Getsemane, ele está apresentando isso. Ele é o sumo sacerdote que vai se derramar, ou até mesmo é o cordeiro, melhor dizendo, que vai se derramar, que vai ser entregue para redimir a humanidade. Aí, quando você lê essa cena, aí um doutor, um médico conhecido como Lucas, ele vai narrar o ápice do sofrimento de um homem chamado Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. Qual é o ápice? Está no versículo 44, que a gente lemos, quando Jesus estava orando intensivamente, capítulo 22 de Lucas, versículo 44. Olha o que Lucas narra, olha o que Lucas fala. Nenhum outro discípulo, nenhum outro historiador, nenhum outro evangelista, ninguém mencionou esse versículo, a não ser Lucas. Você pode ler todos os evangelhos, toda a história da crucificação, do Getsemane, de tudo, mas ninguém escreve o que Lucas escreveu. Olha o que Lucas escreveu no versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Aqui é o ápice do sofrimento. Aqui é ele sendo literalmente moído para nos salvar. Mas como Lucas é um médico, então ele vai dar uma aula de anatomia. Ele vai dar uma aula sobre o corpo humano. Mateus, como você sabe, escreveu para os judeus. Ele apresenta o Cristo como rei. Como você sabe, João Marcos ou Marcos escreveu para os gregos e apresenta Jesus como servo. João, como você sabe, apresenta Jesus como Deus. Oh, glória a Deus. Você poderia dar glória a Jesus. João, o evangelista, apresenta Jesus como Deus, o verbo, a ação, o poder de Deus. Só que Lucas apresenta Jesus como homem, que deve passar pelo processo do sofrimento. E o versículo 44 é Lucas desenhando, narrando, falando o ápice do sofrimento. Está pronto? Dá para olhar para o irmão só no olho, ele vai entender. Diga, se prepara. Só por causa do seu aleluia, irmão, eu vou repetir. Olha para o seu irmão e diga, se prepara. Eu sei que dar glória e aleluia nesse momento é meio assim, sabe? Isso, varão, me ajuda. Aqui é o ápice. Como Lucas é médico, ele vai dar uma aula de anatomia. Ele vai dar aula sobre o corpo humano. Ninguém falou sobre isso. Quando eu li isso aqui, eu fiquei em lágrimas. Porque o que Lucas está tentando passar para mim e para você é um fenômeno raríssimo. Nenhum ser humano, escute, vou repetir, nenhum ser humano poderia passar por isso aqui e sobreviver. Até hoje a medicina fica assustada. Eu li o comentário de um médico
falando sobre Jesus Cristo. E essa cena aqui, eu fiquei perplexo. Eu disse, não tinha como ele sobreviver. O médico narrando isso aqui nos dias atuais, ele disse que isso aqui é um fenômeno raríssimo, que é conhecido como hematidrose. O que é hematidrose? Aí eu fui estudar. Pastor, o que é isso? É que quando Jesus orava intensivamente para decidir a minha e a sua salvação, ele começou a suar sangue. Quando ele começou a suar sangue, aí o médico, que é Lucas, ele entra na cena e explica o fenômeno que Jesus sofreu para nós outros. Aí nos dias atuais eu fui pesquisar sobre isso. E aí o médico da atualidade diz que isso, ou esse nome meio estranho, hematidrose, é o rompimento das finíssimas veias capilares, das glândulas sudoríparas, aonde que anexa o suor. Você que está fazendo medicina, ou enfermagem, ou qualquer coisa desse tipo, vai saber do que eu estou falando. É o rompimento das finíssimas veias, aonde anexa o suor, e começa esse processo, escute bem, os médicos dizem que começa pelo crânio, pela cabeça, aonde as finíssimas veias vão se rompendo, as glândulas vão se rompendo. Aí a pergunta é essa: por que as veias, as finíssimas veias, as glândulas de Jesus iam se rompendo? Aí ele diz que Jesus estava passando um processo de estresse emocional, de estresse psicológico, de estresse, de pavor, de medo, por mim, por você. Quando ele sofria o processo, estava passando por isso, o sofrimento, o medo, o estresse, as veias dele começou a se romper por mim e por você. Vou falar novamente. Quanto mais ele ia orando, as veias iam se rompendo. Aí a medicina diz que ninguém, ou nenhum ser humano poderia, porque certamente daria hemorragia e mataria, e morreria essa pessoa na hora. Era fração de minutos isso. Certamente entraria em um estado de hemorragia e ia morrer. Mas Jesus foi até a última. Aleluia. Aleluia. Eu não estou pregando sobre chave de carro. Eu não estou pregando sobre casa própria. Eu não estou pregando para alegar a sua alma. Não, não, não. Eu estou pregando para dar um choque no teu espírito. Para você entender que o evangelho é sofrimento. E esses pregadores da atualidade agora, de ajuda ou de autoajuda, de pensamento positivo, essa teologia de prosperidade, ela está caindo por terra. Você sabe por quê? Porque o momento que estamos vivendo é o retrato que a igreja ela tem que passar e tem que aprender a viver como Jesus Cristo viveu, sofrendo. Aleluia, 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 aleluia. Eu senti Deus aqui agora, aleluia. Você não imagina o que ele sofreu por mim, por você. Você não sabe o que é romper. Imagina você na cozinha, as mulheres, quando tem um cortezinho na mão, meu Deus. Não falo nem os homens nem vão para a cozinha. Mas nessa quarentena ele tem que aprender a ir, não tem jeito. É um negócio terrível. Se você queimar o dedozinho, você sente logo. Imagina as finíssimas veias se rompendo. É de ficar em silêncio, pensando. Imagina os seus vasos capilares se rompendo. Imagina o sangue
caindo no chão. Aí Lucas diz, e posto em agonia, orava intensamente, que o seu suor caía sobre o chão, em grandes gotas de sangue. E estava apenas começando. Mas ali ele decide. Parece que eu estou vendo o seu Cristo, observando todos os nossos pecados, de Adão até o último profeta, a saber, João Batista. Ninguém deu jeito em nada. Todos falharam. Aí tem um cordeiro inocente, oh glória a Deus, sem mácula, não poderia passar por isso, não deveria. Nós éramos réu de juízo, por causa do pecado original de Adão, estava todos condenados a um só lugar, mas Deus nos amou, oh glória a Deus, levante a mão quem sente o amor dele. Mas Deus nos amou primeiro, e deu o seu filho para sofrer, ser moído no meu e no seu lugar. As veias que tinha que ser rompida, era a minha e a sua. O sofrimento que tinha que passar, era eu e você. As glândulas sudoríparas que tinha que ser rompida, era a minha e a sua. Mas ele foi como um cordeiro, mudo. E o Pai, eu amo isso, e o Pai agradou-se em moê-lo para salvar você, para salvar a mim. Não, quem dá glórias a Deus por isso? Deus nos amou, é por isso que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira incomparável, que deu o seu Filho unigênito. Irmão, se eu trocar mensagem, não vai ser eu até conheço técnica para te alegrar, porque a gente aprende. A gente vai na história, e diga de passagem, já tem quase 11 anos pregando. Mas todo mundo um dia vai passar por um Getsemane. Pastor, que negócio é esse, pastor? Eu pensava que... Não. Olha para ele, não precisa falar, que não tem como falar. Olha para ele e diga, vai passar. Olha para o seu irmão e diga assim, você vai passar. Não, às vezes ele não quer aceitar, não. Diga, você vai passar. Você é discípulo de Jesus. Você é literalmente um Cristo pequeno aqui na terra. Tudo que Jesus passou, você vai passar. Mas de outra forma, vai passar. Não tem jeito. Não tem jeito. O Getsemane, ou seja, a moenda chega para todo mundo. Uma hora chega. Às vezes pode chegar no começo. Diga graças a Deus por isso, se chegar no começo. Às vezes pode chegar no meio. Aí é mais dolorido. Mas se chegar no final... Levante a mão para receber graça, para passar por ela, no nome de Jesus Cristo. Deixa eu encerrar. Agora, fique em pé, por favor. Era isso que eu tinha para entregar. Não posso passar das 9. O Cristo decidiu
a minha e a sua salvação no Getsemane, na moenda, no sofrimento. Imagina o que é que Jesus presenciou quando estava orando no Getsemane. Será que ele viu, preste atenção, será que ele viu a mulher de Pilatos dizendo para Pilatos não entrar na causa do justo, porque a mulher teve um sonho? Será que Jesus viu Judas o traindo no Getsemane? Será que Jesus viu Pedro o negando? Será que Jesus viu o carrasco com chicote o maltratando? Será que Jesus viu a coroa de espinho que iam colocar na cabeça dele? Será que ele viu, preste atenção, os grampos cravos que iam prender no madeiro? Será que ele viu a multidão dizendo: crucifica, solta Barrabás? Será que Jesus viu o soldado esmorraçar ele? Será que ele viu ele subindo a ladeira íngreme de Jerusalém e as forças se desvanecendo e Simão Cirineu o ajudando? Será que ele viu tudo isso? Só uma análise, a pergunta é essa: se ele viu, agora se coloque no lugar dele, com os olhos fechados. A pergunta é essa: teria você a coragem de suportar a crucificação? Vamos orar com os olhos fechados. Se você não derramar lágrima, se você não sentir sensibilidade por isso, eu não sei mais o que será. Bendito, santo, eterno, Pai meu, Rei Senhor, Cristo crucificado e ressuscitado. Obrigado, porque o Senhor sofreu no meu lugar. Quem deveria ter sofrido era eu. Quem deveria ser moído era nós outros. Mas obrigado. Deus, eu sei que a tua noiva nesta noite, ela tem consciência disso. E esse silêncio é porque a mesma está analisando e refletindo tudo o que foi falado aqui. Pai, obrigado. Nós não temos palavras, porque o Senhor sofreu no nosso lugar. As chicotadas deveriam ser em mim. O martírio deveria ser em mim. Deus, obrigado por ter dado o seu único filho para morrer no meu lugar. Pai, visite agora a tua noiva, a tua igreja neste lugar, e traga, meu Deus, uma sensibilidade para ela entender que nada pode comparar, nada pode ser comparado, meu Senhor, sobre o que eu preguei nesta noite, o sofrimento que o Senhor passou. Deus, o Senhor padeceu por nós, e eu preciso, meu Senhor, nesta noite lhe dizer uma coisa: eu lhe amo, eu te amo,
eu te amo. Levante a mão quem ama o Senhor Jesus Cristo. Pelo minuto, se você puder abaixar a máscara e adorar Ele, porque Ele é digno do seu amor. Levante a sua mão, adore ao Senhor Jesus Cristo. Não fique tímido, pode soltar a sua voz. Adore a Ele nesta noite. Tribute, pelo menos um reconhecimento, porque você está vivo, está salvo, está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar você adorar, porque eu vou adorar também. Oraya andorashuya, alabandaraya calavashuya, minarandoraya calavasheria, yasoya clayandorashuya, alemiomomocandorasoya cleia toya sheria. Obrigado, meu Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Quem pode adorá-lo nesta noite? Quem pode servi-lo nesta noite? Eu estou vendo gente com lágrima ali, oh glória a Deus. Eu estou vendo jovem também com lágrima no olho. É sinal que o sentimento, a sensibilidade que Ele morreu por mim, para você, faz jus nessa noite. Amém, glória a Deus. Talvez alguns não compreendam, não aceitem, mas a mensagem do Evangelho é essa. Ou seja, o Evangelho é isso. É só ler 1 Coríntios, a partir do verso 1 a seguir, Paulo vai dizer que Evangelho é isso. E este Evangelho que salva, esta mensagem que salva, é a mensagem que redime, é a mensagem que nos resgata do poder do pecado e nos leva ao reino da maravilhosa luz de nosso Pai Celestial. Graças a Deus. A princípio, inquiriu-se de que haveria ou não alguém aqui entre nós que ainda não é crente. Não se apresentou ninguém, mas quem sabe, pode ser que tenha chegado alguém que ainda não aceitou o Cristo crucificado, mas que ressuscitou. A única porta é Jesus. O irmão ou a irmã está aí ao lado de alguém que não é crente ainda? É oportunidade do meu irmão, da minha irmã, conversar com essa pessoa e orientá-la a vir aos pés de Jesus. Não tem ninguém? Bom, irmãos, tem porventura alguém, membro, que não esteve aqui pela manhã, que não tomou ceia e que gostaria de ceiar? Alguém? Tem algumas pessoas, então tem aqui os materiais, o pão e o vinho, e será ministrada a Santa Ceia para o meu irmão, para a minha irmã, que não veio pela manhã e que deseja ceiar. Nós teremos esta parte, e em seguida os que não ceiaram, permaneçam para participar da Santa Ceia, coisa rapidinho. Está tudo prontinho aqui, é só lhes entregar o pão e o vinho, e em nome de Jesus estarão ceando em memória do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Celestial, muitíssimo obrigado por estes momentos felizes, abençoados, pela porta da palavra que fora mais uma vez aberta nesta noite, por esta mensagem de salvação, de vida eterna. Graças te damos pelo teu dom inefável, o Senhor